Boa noite, bem-vindos à Fórum TV. Connosco temos Paulo Ramalheira Teixeira, atualmente advogado estagiário, mas foi presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva durante 12 anos. Foi também candidato à Câmara Municipal de Marca Canaveses nas últimas eleições autárquicas, onde exerce neste momento e foi eleito como vereador não executivo. É assim, Paulo? E é advogado estagiário. Exatamente. Paulo, é bem-vindo aqui à Fórum TV, vai colaborar connosco, vai estar aqui connosco, também nos ajudar muitas vezes em comentários e dar a sua opinião em vários temas da sociedade, e é um prazer voltá-lo a ter comigo aqui ao meu lado. O prazer é meu, foi uma experiência interessante na primeira fase e é um espaço que é muito aplaudido aqui na região do Tâmega e Sousa e por isso é com muito gosto que volto a esta casa. Muito bem. Paulo, 17 anos da queda da ponte, é um tema que eu sei que pode não ser assim muito fácil para si, mas nós queremos prestar aqui um bocadinho de homenagem a todas aquelas pessoas que caíram e às familiares de Castelo de Paiva, que foi um momento muito difícil, não só, diria, de Castelo de Paiva, mas também do país. E, concretamente, você, na altura, era Presidente da Câmara, esteve ali no centro das atenções, foi um período difícil. Muito difícil, eu era dos Presidentes de Câmara mais novos do país, eu estava há 2 anos e meio, sensivelmente, em funções, tinha acabado de ser pai há 36 dias, por isso foi uma conjugação de vários fatores. Fazia naquele dia fazia também 20 anos que o meu pai me tinha deixado, num acidente de automóvel, também por incúria do Estado, e depois vi-me a braços com uma situação que não desejo a ninguém deste país, porque deixou de ser uma situação de âmbito local, distrital, e passou a ser de âmbito nacional quando o Governo e o país focalizou em Castelo de Paiva todas as operações. Também era o concelho que mais vítimas tinha no acidente, era o concelho que tinha melhor acessibilidade ao rio, este foi um dos fatores, porque também o centro de operações foi colocado em Castelo de Paiva, e ninguém estava preparado. Mas, na altura, Paulo, na altura vocês já tinham sentido alguma coisa lá na ponte? É assim, a ponte é uma ponte de 1886. 1886. Tinha tido uma tentativa de tonagem da ponte nas guerras dos liberalistas contra os miguelistas. E a ponte assentava os seus pilares. O redor ali era muito estreito, aliás, ainda hoje há muita gente com fotografias do Tâmega e do Douro, em que se passava a pé no verão, de um lado para o outro, e por isso, com a construção das barragens no Douro, na década de 60, 70 e 80, e nomeadamente com a construção da barragem de Costuma, penso que não terá sido acautelado, não terão sido feitas inspeções a todas as pontes que existiam no país. Aliás, não é por acaso que depois do acidente há uma decisão governamental e que são inspecionadas 365 pontos. Veja, 17 anos depois, continuamos a falar em inspeção de pontos agora nas ferroviárias. Por isso o país, muitas vezes, avança com os novos equipamentos e não verifica a manutenção dos anteriores. Naquele caso era uma ponte estreita, o que é que nós sentíamos? Sentíamos o piso da ponte, o piso já tinha sido reformulado uma vez, eu ainda não estava, eu não sou natural de Castelo de Paiva, por isso eu fui viver para Castelo de Paiva em 1996 pela primeira vez, e uns anos antes já tinha sido levado um piso novo, mas o que estava naquela época, 2001, já tinha buracos, havia uma mais próximo de Entre os Rios, havia inclusive um buraco que estavam sempre a pôr alcatrão porque via-se o rio. Aliás, quando me telefonam na noite do acidente, um amigo meu do lado do Torrão, eu até pensei que tinha havido um acidente na ponte. Mas eu pensava, foi esse o telefonema? Como é que você soube? eu estava-me a sentar no sofá para ver o professor Marcelo Rebelo de Sousa com o meu sogro, a minha mulher estava com a minha sogra na cozinha, e toca o telefone a dizer que tinha havido, um amigo meu a dizer que tinha havido um acidente em Entre os Rios. Eu venho à varanda do meu sogro, da varanda do meu sogro avista-se a ponte, não é? E vejo umas sirenes, talvez dos bombeiros, e perguntou ao meu sogro se quer vir comigo Entre os Rios ver, parece que tinha havido um acidente na ponte. E eu, na viagem, falava com o meu sogro que poderia ter sido alguém que tivesse captado por causa daquele buraco, com um rodado, ou um caminhão que tivesse virado. Nunca imaginou que... Não. Eu quando paro o carro, começo a ouvir gritos,
A GNR estava a chegar, os bombeiros ainda não tinham chegado, porque eu vivo muito perto da ponte, cerca de 3 km, e era uma indefinição total, ninguém sabia, e eu entro pela ponte dentro. E só me lembro de ouvir uma senhora dizer: se o Presidente não avance mais, porque dali para a frente não tem tabuleiro. Eu não queria acreditar. Mas ainda não estava fechada a ponte? Não, a ponte não estava fechada. Depois não estava lá ainda ninguém que... Depois foi muito rápido a chegar, então. E eu vou até ao limite, lembro como se fosse hoje, e nunca mais, desconfio que nunca mais, enquanto for vivo, esquecerei o ruído das ondas, do rio, da velocidade do rio. A água a correr era uma velocidade tal, que só uns dias mais tarde é que soube, não sou técnico nessa matéria, mas quando chamaram técnicos italianos e franceses para vir, e alemães para virem ao Rio fazer as buscas, um carro da Câmara foi buscá-los ao aeroporto e eles perguntaram a que velocidade é que estava a água. E o técnico disse: olha, fala-se que está a mais de 40 km/h. E eles se perguntaram o que é que nós viemos cá fazer, que ninguém vai para dentro de água a essa velocidade. Aliás, quando o mergulhador aceitou o desafio de ir debaixo d'água, foi dentro de uma jaula, mas assinou um termo de responsabilidade. Eu próprio falei com ele para ver o que ele estava a assumir, que era de grande responsabilidade, porque fez um teste com o batelão, para ver como é que aquela gaiola conseguia entrar dentro d'água para tentar ver se havia o autocarro, se via o autocarro. Então, utilizaram uma pedra de granito de 30 toneladas, 30 toneladas é uma coisa muito pesada, e puseram na água, e ela deslocou-se em cima da água 30 metros. Só depois é que mergulhou, por isso, tal era a velocidade. E por isso, quando eu chego à ponte, ouço aquilo, pronto, e foi... não se via mais nada. E a partir daí toma conta das operações? Ou não? Sim, mas não, quer dizer, aquilo foi uma indefinição total, não sabia o que é que tinha acontecido, não se via nada, ficámos sem luz, sem comunicações móveis, porque os cabos passavam na ponte. Pois. E depois, isto foi 9 e pico, muitos gritos, muitas pessoas não sabiam o que é que tinha, porque era uma hora que passava muita gente para o Porto para ir trabalhar durante a semana. Por exemplo, o meu Presidente da Assembleia Municipal, os filhos tinham passado ali, minutos antes, e ele não sabia se eles estavam lá, ninguém sabia de nada, ninguém atendia aos telemóveis. Era o pânico total. O pânico total. Tanto é que, por exemplo, eu saio de casa com uma roupa simples e fiquei com aquela roupa 2 dias ali, não é? Porque eu não contava sequer que tivesse acontecido uma coisa daquelas. Só na madrugada de domingo para segunda, cerca das 6 da manhã, é que nós vemos o sol, né? Vemos o dia aparecer. E com o nevoeiro, é aquela imagem que passou e que muitas vezes é utilizada nas televisões, vê-se a ponte só com os pilares. Faltava ali um pilar. Foi um choque total. Não, eu estava incrédulo. Aliás, eu só tive mais ou menos a noção do que poderia ter acontecido, a dimensão da tragédia, às 3 da manhã, quando já praticamente estava ali muito pouca gente. À minha beira estava o Dr. Luís Menezes e o Dr. Marcos Mendes, e o Dr. Luís Menezes que eu conheci naquela noite, que veio de Gaia para ali. O Dr. Marcos Mendes tinha ido com o professor Marcelo Rebelo de Sousa a ver um jogo ao Santiago Bernabéu e quando chegou ao aeroporto a esposa disse-lhe, ele veio diretamente para Castelo Paiva, ele era deputado por Aveiro. E estava o meu sogro, estavam muito pouca gente ali à minha beira, e às 3 da manhã... Mas nessa altura não sabiam que sequer com um autocarro... Nada, estavam só uns holofotes. Eu só pedi às pessoas, aos responsáveis da Marinha, que estavam lá, os sapadores de Gaia, só pedia para pôr em redes na barragem de Costuma. Mas eu nem tive sequer o discernimento de pensar que na véspera do acidente, na sexta-feira anterior, por isso, na sexta-feira, o acidente foi no domingo à noite, eu tinha passado em Costuma e a água já passava por cima da barragem, por isso eu nem sequer pensei que os corpos iam a passar, mas toda a gente me dizia, não, os corpos estão aqui, se morreu alguém está aqui. Pois. Mal nós sabíamos que 2 dias depois aparecia o primeiro corpo em Espanha a 440 km de Castelo de Paiva, onde eu tinha estado com uma equipe de futebol de Castelo de Paiva em Carvalho. Como é que é possível isto? Mas eu, voltando atrás, tive mais ou menos um pressentimento da dimensão da tragédia quando às 3 da manhã havia um carro de exteriores da SIC do lado de Castelo de Paiva e o jornalista pede-me para ir ao carro de exteriores porque iria comentar
a intervenção que o Dr. Jorge Coelho ia fazer ao país. Ora, o Dr. Jorge Coelho era uma referência na política nacional, era o braço direito do Primeiro-Ministro, era aquilo que se chama hoje... Era o António Guterres, na altura. Exatamente, era um peso pesado da política nacional. Quem sou eu para ir comentar uma intervenção quando eu nunca tinha falado em direto numa televisão? E nessa altura era o primeiro mandato, era muito... Estava há 2 anos, tinha tomado para o 7 de janeiro de 98, o acidente foi em março de 2001. E quando o Dr. Jorge Coelho apresenta a demissão e assume em nome do Estado a responsabilidade do acidente, eu disse, isto tem que ser uma coisa grave, porque nós já tínhamos visto ministros demitirem-se por anedotas, por isto e aquilo, mas nunca tinha visto ninguém demitir-se por um acidente que tivesse acontecido que fosse a responsabilidade ou pertencimento do Estado. E de manhã, por isso eu saí do local do acidente cerca das 5 da manhã, 5h30, vim só tomar um chá à sede do Conselho com o Dr. Luís Filipe Menezes e o Dr. Marcos Mendes, nem meia hora demorei, quando regressámos ainda estava escuro, estava a começar a nascer o dia e olhamos para ali e ficamos incrédulos. A partir dali... Mas qual foi a hora exata que soube que, por exemplo, caiu um autocarro com 60 pessoas, pensou? Por isso, o telefonema, para mim, dá-se cerca das 9h15. Falam que o acidente se deu cerca das 9h05, 9h10. Por isso, eu fui só pegar um casaco, sair de casa e ir para o local. E por isso, tanto é que não havia fita, não havia nada. Entrei diretamente na ponte. Não é? Depois, passado um bocado, pôs-se a fita. Relembro também que, na quarta-feira, a seguir ao acidente, ainda não se sabia quem é que tinha morrido. Como se pedimos às juntas de freguesia para fazer... Ninguém sabia nada, nunca ninguém tinha passado por uma situação destas. A população começava a chegar a... Pois teve que se começar a utilizar, a fechar ali zonas para que as pessoas não pudessem aceder, senão não se conseguia trabalhar. Criou-se... mas só quando o Presidente da República... Eu lembro-me, se fosse hoje, o Dr. Jorge Sampaio telefonou-me. Uns dias antes tinha havido um problema político com as cheias de Águeda, em que o Presidente da República chegou primeiro que o Primeiro-Ministro. Isto sinalmente não deveria acontecer. Claro. E o Dr. Jorge Sampaio disse-me ao telefone, apresentou os sentimentos, a solidariedade perante Castelo de Paiva, mas que estava à espera que o Sr. Primeiro-Ministro chegasse a Castelo de Paiva para depois ele vir. E lembro-me, se fosse hoje... Ninguém sabia o que é que havia de fazer. O próprio Primeiro-Ministro, nos primeiras 24 horas, 48 horas, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Talvez tenha sido o primeiro grande acidente assim que houve. O rodoviário foi dos maiores que houve na Europa. Na Europa, não é só em Portugal. E lembro quando o Dr. Jorge, havia uma tenda da Proteção Civil junto ao Rio e o Dr. Jorge Sampaio chega, faz lá um briefing, ele quer saber, e os senhores, alguns responsáveis ali, ou da Marinha, como se era a Marinha que estava a comandar as operações, começa-lhe a contar ao Presidente da República como é que foi o acidente. O Dr. Jorge Sampaio deu um murro na mesa e disse, meus amigos, como foi o acidente, eu já vim em Lisboa, eu quero saber o que é que vamos fazer daqui para a frente. Esse momento foi crucial, porque até o próprio Governo ficou perdido. Estava perdido, quer dizer, e por isso foi fundamental. Não nos podemos esquecer também que havia uma grande fragilidade do engenheiro António Guterres, tinha acabado de perder a mulher. Uma situação dificílima, tinha uma filha menor, penso que 6, 7 anos, o filho acho que estava nos Estados Unidos na altura, eu acompanhei-o e estive com ele, porque ele veio várias vezes a Castelo de Paiva naqueles dias, sentia um homem emocional, um homem fragilizado, um homem que tinha acabado de perder o seu braço direito no governo, e um homem que queria fazer tudo para tentar compensar a dor daquelas pessoas, dos familiares daquelas pessoas que partiram. Por isso é que eu, uns meses mais tarde, dei uma entrevista a um jornal de âmbito nacional e disse que o lugar de António Guterres em Portugal era pequeno, não é? Fui criticado, por altura, pelo partido ao que pertencia. Que era o PSD. Exatamente, fui criticado, porque aquilo foi um tema... Porque eu defendia que António Guterres, se não fosse para mais lá, devia ser Presidente da República. Tal o caráter humanitário que eu senti ali. Critiquei, quando tive que criticar na noite do acidente. Depois, foi um homem excepcional, que muito ajudou o Castelo de Paiva, muito ajudou esta região. Naturalmente, as pessoas podem dizer, mas ele estava fragilizado. Já havia outros acontecimentos, a posterior,
do Dente e os Rios e não houve a mesma sensibilidade. E quando os holofotes se apagaram, as pessoas fugiram que nem ratos. E foi gratificante ver, há 2 anos, quando ele apresenta a candidatura a secretário-geral das Nações Unidas, um uníssono som no país em que toda a gente defendia que era o homem certo para o lugar certo. E eu que privei com ele, num momento trágico deste país, não tenho dúvidas, já há 17 anos que já defendia isso. Paulo, como é que se conforta a população no momento destes, os familiares das vítimas? A maneira que nós procuramos chegar às pessoas, nós estamos a falar mais de 200 familiares. A maior parte em Castelo de Paiva, mas muitos outros espalhados pelo país, familiares diretos. Claro, país e talvez fora. Não é? E havia imigrantes, havia pessoas na Suíça, em França. A única maneira que se encontrou foi criar um gabinete de crise, onde o comandante da Marinha ia explicar cada uma das operações que se ia fazendo, e estavam lá 20, 30 familiares, o resto estava tudo em casa, através dos órgãos de comunicação social. Por isso é que muita gente não percebe que nós não conseguiríamos passar a mensagem ao mesmo tempo, para o bem e para o mal. Por exemplo, quando aparece o primeiro corpo no Rio, como é que uma pessoa, e depois de saber quem é, porque o corpo saía do Rio, nós montámos uma morgue na noite do acidente, os funcionários da Câmara foram extraordinários, que juntamente com os meus vereadores e o Presidente da Assembleia Municipal montaram uma morgue no pavilhão, porque nós pensávamos que os corpos iam aparecer. Claro. Ao segundo dia, quando aparece o corpo em Espanha, a morgue desloca-se para o estaleiro junto ao Rio. E a comunicação social foi fundamental para chegarmos a mensagem à pessoa. Claro. Recordo, por exemplo, a saída de um carro que aparece, há um carro que aparece a 400 metros da ponte. Ninguém pensava uma coisa desta. Havia uma senhora que dizia que tinha visto um carro a deslizar no Rio com os faróis e que ele estava, disse mais ou menos onde é que ele estava. Ninguém se acreditou. E sinceramente, foi verdade, não é? O carro estava lá. Como é que foi o sonar que o descobriu? Porque, e só tinha naquela altura um dos retrovisores à vista. Já estava soterrado. Claro. Não é? Porque aquela parte do Rio Douro apanha em linha reta o Tâmega, o Douro vira à direita. E por isso as águas do Tâmega e as comportas do Tâmega foram abertas, porque senão o Centro Histórico de Amarante desaparecia. Não nos podemos esquecer disto. Não nos podemos esquecer que os registros da barragem do Tâmega daquela noite desapareceram até hoje. E porquê? Não sei. Não sei. Poderá ter sido uma, entre muitas outras causas. Mas já se sabe qual foi, hoje passados 17 anos, sabe porque é que cada ponta caiu? Não sabe. Não. E eu atribuo a vários fatores. Um deles foi esse, a abertura também Outro foi o não preparar aqueles pilares, porque só dois é que estavam assentes no leito do Rio Estreito, antes da barragem que costuma ser feito, tinha estacaria e madeira, não é? Os outros foram feitos os que não caíram estavam feitos em terra, por isso só caíram aqueles que estavam em estacaria e madeira. Sobrou um, aliás. Mas, por isso a comunicação social teve um papel importante de levar a mensagem à casa das pessoas. As pessoas podem dizer, mas houve um exagero da comunicação social. Também aí ninguém estava preparado. Nem a comunicação Nem social. a comunicação social. E recordo também, o Dr. Jorge Sampaio chamou a Belém os presidentes das televisões, da TVI, que foi o diretor-geral, que era o José Eduardo Muniz. Porquê? Porque o país não percebeu, na missa do 7º dia, e eu fui testemunha deste ato, há uma câmara da TVI à minha frente, que está a filmar o pároco a celebrar a missa, e entre a minha pessoa, a câmara, e à frente da câmara estava uma senhora que desmaiou. E o desmaio foi filmado em direto. Ora, será que houve pessoas que acreditaram que aquele desmaio foi provocado para aparecer na televisão? Sim. Isto é impossível. Pronto. A partir daquele momento, há um volte-face também no que respeita... Tem que se controlar mais... Claramente. E as televisões foram chamadas a Belém, há uma nova leitura do acontecimento e há uma nova postura. Agora, é evidente que eu também não estava preparado e só com o caso Médi, uns anos mais tarde é que eu aprendi, porque os carros de exteriores estiveram lá 31 dias. A TV da Galiza teve 11 dias em Castelo de Paiva. Sempre a transmitir em direto, não é? E eu digo o caso Médi porquê? Porque há um jornalista de uma televisão que, pronto, eu como não tinha assessoria de imprensa como havia lá, na altura não havia, não é? a outro nível, há um jornalista que
na tarde, um determinado dia, era pá, a quarta vez que me fazia a mesma pergunta. E eu disse, mas você já me perguntou isso de manhã, perguntou-me à hora do almoço, está-me a perguntar agora outra vez, eu vou responder o mesmo. E ele disse-me assim, é que eu tenho agora 5 minutos de satélite e tenho que os usar. Pois. E eu só percebi isso no caso médio porque estava noutra vertente, estava sentado no sofá a ver as imagens do Algarve e era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E por isso é que as pessoas, alguns acusam a comunicação social de alguma incompetência quando foram muito úteis na passagem da informação e a partir da missa do sétimo dia houve outras regras que eles usaram. Agora, é evidente que cada um queria usar a informação mais e pediu-se, por exemplo, quando começaram a sair os carros do Rio, não é? Nós estamos ali no Vale do Douro, as encostas, em qualquer sítio, uma câmara de filmar. Claro. Hoje até os telemóveis, porque hoje até se fazem filmes de telemóvel, via. E então foi... Recordo que, por exemplo, quando saiu o carro, há um carro que sai com 3 corpos dentro. E quando o carro é içado para cima da água, um dos braços do ocupante está fora do vidro. E havia que proteger. Como é que se ia proteger aquela imagem? Claro. Então pôs-se o batelão à frente e veio o carro, veio arrastado. Que ainda tinham que pensar por isso, a 400 metros da ponte da Jusante, passou a ponte e saiu no cais de Entre os Rios, de Boura, em Sardoura. Mas foi uma operação de altíssimo risco. Para quê? Porque as encostas estavam cheias de pessoas. Pois. De todo lado havia ali mirones. E nós não saberíamos se haveria ali alguma câmara de televisão, porque chegar isto à casa das pessoas era... até porque, pelo carro, conseguia-se saber quem eram as pessoas que estavam ali. Claro. O que é que se procurou logo? E eu fui informado de quem, do carro, que era... falei, naquele caso, fomos diretamente falar com os familiares, a ver se conseguíamos chegar à casa dessas pessoas primeiro que as televisões. Claro. Mas, por exemplo, no caso do rapaz, penso que o Paulo de Cebolido, não se conseguiu. Não se conseguiu, porque eu tive que comunicar ao meu colega, na altura, o Dr. Rui Silva, Presidente da Câmara Penafiel, porque achava que deveria ser ele que deveria comunicar e não eu, que tinha que ir à barragem de Costuma ou Carrapatelo para ir a Melras comunicar à família o Cebolido da pessoa que faleceu. Por isso, foram tudo experiências que não há memória e que... Mas nessa altura também houve muitas promessas para Castelo de Paiva. Sim. O governo, você sabe se todas as famílias foram indenizadas? Tudo. Foi o processo mais rápido de indemnizações com a responsabilidade do Estado desta natureza. Só houve uma indemnização que demorou mais tempo. No curto espaço de 9 meses, tudo foi pago. Foram identificadas as famílias, foram identificados os herdeiros, foi constituída uma comissão governamental com vários departamentos, desde os advogados, as seguradoras, o Ministério Público, todas as entidades que teriam que identificar corpos, fazer o registro, notários, isto, aquilo, aquilo outro. Foi criada uma comissão, foi feito um projeto. O engenheiro Guterres, mais uma vez, telefona-me a dizer, olha, o Governo vai pedir ao Provedor de Justiça que faça o modelo de indemnizações. Depois vai haver uma comissão que vai atribuir a indemnização por família. Porque ali havia várias... Ele telefonou, perguntou se eu concordava. Que experiência é que eu tinha? Só que vivi com o meu pai, que morreu de um acidente de trabalho. Qual a pensão que a minha mãe ficou, a pensão que eu fiquei. Eu nunca tinha visto uma indemnização daquelas em Portugal. As famílias receberam todas, com exceção dos herdeiros de um casal, em que apareceram senhoras extramatrimónio a dizer que tinham filhos daquele senhor. Isso aconteceu. E depois aí teve que fazer o teste ADN e aconteceram coisas incríveis. Quer dizer, no meio desta tristeza toda, eu tive pessoas a telefonarem-me a perguntar se tinham direito à indemnização. Mas acha que houve algum aproveitamento também? Não. Os herdeiros que receberam foram aqueles que estavam... E aí não houve... Agora, tive pessoas, cunhados, pessoas viram os números na televisão, porque há indemnizações muito altas, depende do número, é preciso ver que há agregados familiares que desapareceram na totalidade. Pois. Não é? E depois havia um valor por pessoa que tivesse desaparecido, havia um valor se fosse cônjuge ou filho, e depois havia também aquilo que se chama o rendimento dessa pessoa por agregado familiar. Ora, um jovem de 25 anos, como desapareceram 2, a mãe deles
recebeu pela filha que morreu, pelo genro, por uma bebé de 8 meses, por uma menina de 7 anos que ia à comunhão naquele ano e pelos 2 filhos menores. Foi a maior indemnização. Mas isto, pronto, foi uma situação de exceção, os outros foram todos valores. Houve uma justiça, então houve justiça no caso da indemnização? Houve, e até isso levou-me a que o ano passado, quando foi do incêndio de Pedrógão, eu tivesse sido entrevistado por um canal de televisão nacional, comparando com o que se passou em Inti os Rios, e eu fiz um elogio. Eu acreditava que as coisas fossem resolvidas celas, porque havia muitos membros deste governo, do governo atual, que estavam na altura em funções, com exceção do Dr. Ferro Rodrigues, que hoje é Presidente da Assembleia da República, e eu pensava que tudo ia ser feito, porque eu já havia essa experiência. E afinal, demorou. E porque houve uma promessa na altura, eu penso que o IC35 foi também voltado a falar nessa altura. Houve diplomas que foram feitos para as acessibilidades e para as obras nos 3 concelhos afetados, Castelo Paiva, Sinfãs e Penafiel. No caso concreto de Castelo Paiva, o Primeiro-Ministro falou com cada um dos Presidentes de Câmara e perguntou que obras é que precisavam em cada concelho. Nós fizemos a nossa lista. Pois. É evidente, por exemplo, a 222, a Nacional 222, começa em Gaia, acaba em Foscoa, e nós, como utilizamos de Castelo Paiva até Gaia, nós metemos a 222 de Gaia até ao limite de concelho, até ao Alto Concelho de Sinfãs. É evidente que essa está no pacote de obras da nossa... Mas metemos uma obra em Rio de Moinhos. O Sr. Presidente da Junta de Rio de Moinhos, na altura, a obra que estava feita em frente à escola, não é? Foi nas obras de Castelo Paiva. É evidente, o IC35, ele interessa a Castelo Paiva, mas interessa também a toda a região. Toda a região, obviamente. E há um diploma que ainda hoje está em vigor, que declara construção urgente daquela via. O que é que acontece? Nós nunca tivemos, na altura, por parte dos concelhos adjacentes a Castelo Paiva, a força e a motivação que nós tínhamos para desencadear aquela obra. No nosso território foi feita. Pois, agora nos outros... Nós temos, e não me venham, ainda agora a propósito de haver pessoas que dizem que estes 5 km de rãs não estão feitos por causa do estudo de impacto ambiental. Ora, a ponte entre os rios, os 6 km lá de Castelo Paiva e os 800 metros lá de Penafiel também não tiveram estudo de impacto ambiental. Porque houve uma decisão política na altura que podia ser aproveitada agora. Nós dividimos aquilo em 3 troços. Porque penso, não estou em erro, acima de 9 km é que é preciso estudo de impacto ambiental. Mas quando há tanto atraso, tanta indefinição, e quando há espaços canais definidos, não é? Podia-se dividir isto por fases e evitava-se o estudo de impacto ambiental. Veja-se o prejuízo que quer em Penafiel, quer em Castelo Paiva, a não construção do IC35 fez, porque havia pessoas que queriam, por exemplo, restaurar uma cozinha, não podiam porque estavam no espaço canal do IC35. E hoje continuam por ver essas coisas por resolver. Paulo, tinha outro tema, mas não consigo, porque já esgotamos todo o tempo. Muito obrigado. Não, mas fica aqui, acho que é uma homenagem, e para que isto também não seja esquecido, porque foi realmente, como disse, o maior acidente rodoviário, não só de Portugal, como também da Europa. Muito obrigado. E até daqui a 15 dias. Muito obrigado. Foi a conversa que tivemos com Paulo Teixeira. Recordamos 17 anos da queda da ponte entre os rios, que liga Castelo Paiva a Penafiel. Uma boa noite e até amanhã. Tá. Isto passou. Com o apoio